Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar o nosso super curso do Código de Trânsito Brasileiro. Este curso nosso é um curso fantástico. Hoje nós iremos abordar um assunto muito importante, na minha opinião, o capítulo mais importante para os seus estudos. Por quê, professor? Porque esse capítulo, o capítulo 3º, nós trataremos de quê? Olha só, nada mais e nada menos do que duas coisas importantes. Normas gerais de circulação, ou seja, normas gerais de circulação, exemplo que eu dou, ultrapassagem, né? Quais são as regras de trânsito em relação à ultrapassagem? Inclusive, a gente vai trabalhar todas essas regras na aula de hoje, né? O que mais, professor? Normas gerais de conduta, né? O que vem a ser a conduta, né? Conduta vem a ser o comportamento do usuário, comportamento do motorista, como ele deve se portar em determinadas situações. Então, são as normas gerais de circulação e conduta. Professor, importante porque, cara, se coloque no lugar, por exemplo, de um policial rodoviário federal. Ele vai exercer o quê? A fiscalização de trânsito. Ele vai fiscalizar o trânsito de acordo com o quê? Com as regras estabelecidas de quê? De circulação e conduta, ou seja, questão certa na prova. Todo examinador vai querer saber de você se você conhece quais são as regras gerais de circulação e conduta do agente. Você tem que saber disso, por isso é importante. Professor, o que mais? Cara, você tem que estudar o quê? Unir o útil ao agradável. Por exemplo, você desrespeitou uma regra de trânsito, você desrespeitou uma regra de ultrapassagem, né? essa regra de circulação. E aí, professor, aí, claro, aqui está a regra que deve obedecer. Se você não cumpriu essa regra, né? Se você não cumpriu essa regra, você vai cair lá no Código de Trânsito, em outro capítulo específico, que é o capítulo das infrações. Olha aí, infrações. Então, nesta aula aqui, tá, a gente vai trabalhar aqui algumas infrações a título de quê? Até de reforçar este nosso conhecimento. Bacana? Então, isso aqui é as normas gerais de circulação e conduta. A estratégia que o professor Luiz Antônio trouxe para vocês é a seguinte: nós vamos trabalhar todos os artigos, todos, eu vou repetir, todos os artigos das normas gerais de circulação e conduta. Por quê? Porque cada artigo tem um comando específico, cada artigo traz uma norma de circulação ou uma norma de conduta. Então, nós temos que saber todos os artigos, artigo por artigo. Para a aula não ficar muito longa, a gente vai dividir essa aula em partes, né? Então, a primeira parte, que é das normas gerais de circulação e conduta, importantíssimo, nós vamos trabalhar o artigo 26 ao artigo 39. Bacana? Então, vem comigo. Então, olha aí para vocês. Capítulo 3º, normas gerais de circulação e conduta. Vamos para o artigo 26, que é o primeiro artigo. Este artigo 26 é um artigo que vai tratar de quê? De algumas condutas do usuário do sistema. Conduta, comportamento, como ele deve se comportar, né? Qual que é a atitude que deverá ter em determinadas situações. Primeiro, os usuários, né? Esse termo usuário, eu tenho que fazer uma consideração importante para quem já viu aí, tá certo? Algumas ocorrências de trânsito, né? Autoridade de trânsito, em algumas situações, aliás, várias situações, ele usa o termo usuário do trânsito, né? Usuário do trânsito somos todos nós, né? Então, os usuários, o agente, a pessoa, né? As pessoas, não os veículos, né? As pessoas, das vias terrestres. Olha a importância de você ter estudado essa parte inicial do Código de Trânsito Brasileiro, né? Nós sabemos o seguinte, que as regras de trânsito, as regras inerentes ao CTB, são referentes às vias terrestres, né? Professor, e as vias marítimas e o espaço aéreo? As vias marítimas e o espaço aéreo é outra regulamentação. Aqui nós estamos estudando o quê? O Código de Trânsito. Eu estou dizendo isso porque eu já vi algumas questões de concurso, né? Que o cara coloca uma vírgula aqui e coloca aí marítimo também, né? Está errado. Então vamos lá, né? Então os usuários, as pessoas que estão utilizando lá, que estão participando do trânsito nas vias terrestres devem. Esse deve significa dizer o quê? Um comportamento, deverão ter tal atitude. Primeira atitude que deverá ter, né?
As duas atitudes que eu vou falar para vocês são atitudes aí preventivas, né? Preventiva. Primeiro, abster-se. Abster-se significa o quê? Não fazer. Tá? É um comportamento proibido, né? Abster-se de quê? Atenção, olha essa palavra. Todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, tá, o agente, o usuário do trânsito, ele tem que ter essa postura aí defensiva. O que não pode fazer? Todo ato, né? Quando ele coloca todo ato, o legislador aqui que deu um rol ampliativo, né? Ou seja, ele está colocando o quê? Um rol aí gigantesco de situações que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos. Olha só, então, constituir perigo e obstáculo, ó, para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Ou seja, né, o usuário deve se abster-se de quê? De causar danos a propriedades públicas ou privadas. Né? Bacana, professor. Qual que é outra conduta que o usuário de trânsito deverá ter? Também é uma conduta aí de abster-se de quê? De obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo, né? Professor, entre um e outro, né, a gente percebe o seguinte, né, fazendo uma análise macro desse artigo aqui, que o legislador quis o seguinte, né, ele quer conduta defensiva dos usuários de trânsito. Primeiro, é o quê? Manter o trânsito sem obstrução nenhuma, né? Ele quer que haja essa circulação e ele não quer colocar em perigo ninguém, né? Torná-lo perigoso ou constituir perigo. Isso vai ao encontro lá do começo que a gente trabalhou. Prof, esse cara cai, imagina, cai bastante, né? Vem comigo, vamos já para o treino aqui, né? Detran, Rio de Janeiro, 2015, Makiyama, cargo de analista. Vem comigo. Assinale a única alternativa que não se configura como um dever do usuário terrestre, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Quando ele coloca dever do usuário, é o quê? É uma atitude, uma conduta que ele deve ter. Né? Vem comigo. Abster-se de todo ato, que não, né? Vem comigo. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o trânsito. Este é um comportamento requerido para o usuário? Exatamente. Né? Então, ele tem que se abster-se, ele tem que não fazer o quê? Todo ato que possa constituir perigo para o trânsito. Então, ele não pode trazer nenhum tipo de perigo para o trânsito. Então, esse item está verdadeiro. Né? Letra B. Abster-se de depositar objetos ou substâncias nas vias públicas também é um comportamento requerido. Né? Você não pode fazer isso. Né? A fundamentação dessa questão é o artigo 26, inciso 1º, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Abster-se de todo e qualquer ato que possa constituir obstáculo para o trânsito. Exatamente, né? Então, são atitudes defensivas que você não pode ter. Você tem que deixar sempre o trânsito livre, tá certo? Não pode obstruir e, claro, manter-se mais seguro, que é o oposto de ocasionar qualquer tipo de perigo. Letra D. Abster-se de circular nas vias públicas com veículos não motorizados. Né? Professor, olha só, abster-se de circular nas vias públicas. Né? Então, abster-se. Eu não posso circular, tá, nas vias públicas com veículos não motorizados. Né? Professor, veículos não motorizados, a gente tem vários veículos, por exemplo, uma bicicleta, né? Ele não é motorizado. Você pode circular na via pública? Pode, desde que atenda às regras de circulação, as regras de circulação contidas no código. Então, isso aqui está errado, né? Não é isso, né? Quando ele fala de essas regras do dever, é o dever no que sentido? São condutas que o usuário deve ter, para quê? Para não obstruir o trânsito e torná-lo mais seguro. Né? Letra E. Abster-se de todo e qualquer ato que possa causar danos a propriedades públicas ou privadas. Exatamente. Você não pode ficar causando danos a ninguém. Né? Então, o gabarito correto é a letra D, porque a letra D é a incorreta. Bacana?
Ótimo, né? Tranquila a questão, né? Letra D de dado. A gente observa o seguinte, tá? Para o professor Luiz montar este curso, eu digo para vocês sem medo de ser feliz, tá? Eu fiz aí, gente, tá? Eu fui submetido aí, tá? A quase centenas e centenas de questões. Em todas as questões, a maioria das questões são questões retiradas da letra da lei, tá? E esta aula, não só esta aula, essa aula nossa de normas de circulação e conduta, normas gerais, muito importante, questão certa na prova. Você deve assistir essa aula com máxima atenção. Somente a aula não vai ser suficiente. Passados um dia, dois, pega o slide novamente, pega os nossos slides e você tenta passar todos os assuntos que foram aí repassados para você relembrar, tá? Vamos lá, artigo 27. Este artigo 27 aqui também vai tratar do quê? De uma conduta. Uma conduta que o agente tem que ter, ou seja, uma atitude, um comportamento de ele fazer algo. Algo no que sentido? De manter o trânsito seguro, né? Vem comigo. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, olha só, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, né? Então, olha aqui o que a legislação está dizendo. O usuário, antes de você colocar o seu carro na estrada, nas vias públicas, né, colocar para trabalhar, você tem que verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Então, é a primeira conduta requerida. Segunda conduta, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, você tem a obrigação de quê? Qual que é a sua conduta? A conduta que o Código de Trânsito exige. Primeiro, manter as boas condições aí de funcionamento do equipamento. Aí ele fala, professor, todos os tipos de equipamento? Não. Somente os equipamentos de uso obrigatório. E aí, professor? E aí, para explicar para vocês aí com profundidade, com conhecimento suficiente para que vocês acertem toda e qualquer questão de concurso, eu vou ter que aprofundar. Então, o artigo 27, eu tenho que colocar para vocês, eu tenho que trazer duas considerações importantes. Primeiro, você tem que saber o que o Código de Trânsito diz a respeito de equipamentos de uso obrigatório. Se diz que é de uso obrigatório, você é obrigado a ter estes equipamentos. E segundo, o combustível suficiente. A gente vai ter que detalhar esse cara para vocês. Então, primeiro, vem comigo aqui, equipamento de uso obrigatório. A gente já sabe que é uma conduta proativa que tem que ter o usuário do trânsito, né? Professor, onde que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar isso em dois momentos específicos, né? Você vai encontrar lá no próprio artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro e você vai encontrar a resolução do CONTRAN, número 14 de 1998, né? E aí, professor, essa resolução inicial, lá de 1998, perdão, até a presente data, ela já teve aí diversas alterações, né? Então, você tem que ter muito cuidado na leitura dessa resolução, tá? E tentar consolidar essa resolução. Por exemplo, né, já constou na resolução 14, que era de uso obrigatório em todos os veículos, né, aquele kit de primeiros socorros, né, que era um kitzinho, né? Era um kitzinho aí que tinha aí alguns equipamentos aí, alguns utensílios, perdão, de primeiro socorro, né? Tinha gases, né? Tinha alguns equipamentozinhos, né? Eu lembro muito bem que eu cheguei a comprar isso aí, né? Na verdade, eu não, né? Quem comprou isso aí foi meu pai, que tinha um carro dele, né? Nessa época eu não tinha ainda, né? Veículo próprio, né? Então, só que hoje não está mais, tá? Mas você tem que entender o seguinte, onde que está? Eu tenho que passar o caminho para você, artigo 115 do CTB e a resolução do CONTRAN, número 14. Vamos lá, artigo 105 do CTB, né? O que traz? Por exemplo, né? Por exemplo aqui, né? Vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Olha que coisa interessante. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Professor, esses outros aí é qual que estou me referindo? A resolução
14 de 1998, né? Vamos lá, primeiro dispositivo, cinto de segurança, tá aí, né? Então, cinto de segurança é um equipamento de uso obrigatório, né? Claro, se você não fizer, você vai ser punido por isso, né? Bacana, né? Conforme regulamentação específica do CONTRAN, bacana, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Olha que coisa interessante, né? O examinador, ele gosta muito de cobrar o quê? As exceções, né? Então, nós temos aqui, vamos lá, cinto de segurança, vocês têm que saber, é um equipamento de uso obrigatório? Positivo, é um equipamento, você tem obrigação, né? Quem que vai regulamentar o uso do cinto? Resolução do CONTRAN. Não precisamos detalhar este assunto. Agora, existe, tá, um caso de exceção na qual não está obrigatório, não é obrigatório o uso do cinto. Qual que é esse caso? Nos veículos destinados ao transporte de passageiros. Por exemplo, o transporte urbano, né? Em percursos em que seja permitido viajar em pé. Então, nós temos essa exceção do uso de cinto de segurança, né? Nessa aula aqui, principalmente na aula essa aula que eu estou passando para vocês, que é as normas gerais de circulação e conduta, esta aula vai ser um pouco mais longa, porque eu tenho que abordar de outros assuntos para fazer um reforço didático para vocês. Tá? Já na parte 2 e na parte 3, nós não iremos precisar fazer esse reforço didático. Então, essa aula ela é muito importante. Professor, vamos lá. Segundo, né? Qual que é o segundo equipamento? O famoso tacógrafo, né? Tacógrafo, e aqui já vamos passar para quem está obrigado a utilizar o tacógrafo, né? Professor, como é que é esse negócio? É um disco, né? É um disco que vai medir tempo e velocidade, né? Velocidade e tempo, né? Ele vai registrando, né? Aí, ó. Ele vai registrando aqui, né? Para os veículos, só que o tacógrafo não é para todos os veículos. Ele vai dizer para os veículos de transporte e de condução escolar. Olha, transporte e condução escolar são obrigatórios o uso do tacógrafo, né? Ou de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Ó, transporte passageiro com mais de 10 lugares. E os de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos, né? Aí, quilogramas. Equipamento registrador instantâneo, inalterável de velocidade e tempo, chamado tacógrafo, né? Então, aí é um equipamento de segurança que tem que ser utilizado de uso obrigatório, só que esse aqui é de uso obrigatório, você sabe que é para transporte de passageiros com mais de 10 lugares ou que veículos de carga superior a 4.536 quilos, né? Bacana? Vem comigo. Mais um dispositivo aqui. Encosto da cabeça para todos os veículos, né? Para todos os tipos de veículos automotores, ó, todos os veículos automotores, né? Segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN, né? Esse encosto da cabeça, claro, é um grande equipamento de segurança, né? Tanto para o motorista quanto para os passageiros, né? Professor, antes do código tinha vários veículos que não tinham encosto, né? Vários veículos, né? Aqueles Corcel, né? Chevette, né? Opala, né? Opala, né? Por que o encosto, né? Porque o encosto vai proteger a cabeça, né? Quando você tem uma colisão traseira, né? Você sofre uma colisão traseira, né? Você vai e volta, né? No que você volta aqui, você pode danificar a sua cervical, hein? Então, por isso, esse é o trabalho do encosto. Então, o encosto, por hora, você tem que saber que o encosto de cabeça ele é um equipamento de uso obrigatório. É assim que você estuda trânsito, interligando os assuntos, né? O inciso 4º foi vetado, o inciso 5º, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Tá? 6º, para as bicicletas, atenção, olha só, para as bicicletas, isso já caiu muito em prova, então é equipamento de uso obrigatório. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, espelho retrovisor do lado esquerdo, né? É claro que nós vamos voltar no artigo 105, porque a minha intenção é a gente estudar aqui todos os principais artigos do Código de Trânsito, mas por hora isso é importante. Lá na frente vai ficar mais fácil. Então, é o uso obrigatório. Olha, para as bicicletas, primeiro, campainha.
Segundo, sinalização. Essa sinalização tem que ser noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, né? Espelho retrovisor do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo você tem que ter o espelho retrovisor. Professor, posso colocar o esquerdo e direito? Pode, mas o esquerdo ele é equipamento de uso obrigatório, né? Vem comigo. Último equipamento. Não, para ter mais aqui, né? Vem comigo aqui. Equipamento suplementar de retenção, airbag, né? Frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Então, o airbag, isso já caiu em várias provas de concurso, né? Ele é um equipamento de uso obrigatório, tá? Ele tem que ser, olha só, frontal na frente para o condutor e o passageiro do banco dianteiro, da frente, né? Então, o passageiro da frente e mais o condutor tem que ter o airbag frontal, de frente, tá? Então, é o equipamento de uso obrigatório, né? Ok? Vem comigo aqui, né? Atenção, professor. E aí, professor? Agora é aquele reforço didático. Então, professor, vamos lá. O meu veículo não tem o equipamento, tá? Vamos colocar um simples, não tem o encosto do banco, do passageiro, por exemplo, ou do motorista. Está sem o encosto. E aí, professor? E aí o seguinte, se você descumprir essa norma, lembra que eu falei que essa aula é muito importante, que você tem que conhecer as regras? Se você não conhece as regras, se você desrespeita as regras, perdão, você vai cair lá na frente. Por exemplo, olha aqui, tá? Artigo 230, né? Diz o seguinte: conduzir o veículo. Só para você ter uma ideia, por isso você tem que conhecer as regras, né? Sem equipamento obrigatório, tá? O encosto é obrigatório, o cinto é obrigatório, você não tem, ou estando este ineficiente ou inoperante, o cinto não está funcionando, tá? Tem mais, vem comigo. Com o equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, ou seja, você tem o equipamento, mas está de acordo com as regras do CONTRAN. O que vai acontecer com você? Você vai sofrer, você está cometendo o quê? Uma infração. Professor, qual que é a natureza dessa infração? Grave. Se ela é grave, vai pontuar 5 pontos na sua carteira aí. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Qual que é a penalidade? Multa. Essa multa aqui é uma pecúnia, é dinheiro que você tem que pagar. Qual que é a medida administrativa se você conduzir o veículo sem estar com uso obrigatório? Está aqui. Retenção do veículo para regularização. A autoridade de trânsito não pode permitir que o veículo continue transitando se ele não tem, se está desrespeitando a regra, que é o quê? O equipamento de uso obrigatório. Bacana. Pago esse assunto, né? E agora, professor? Lá estava, né? Equipamento de uso obrigatório e combustível suficiente para que você... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.